A nossa televisão. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em 2017 o país ardeu, morreram mais de 100 pessoas e falou-se de floresta. Em 2017 o país secou e pouco se viu e ouviu sobre o assunto, à exceção da falta de água que assolou Viseu e que levou o Governo a uma patética ação de transporte de água entre barragens. Fora isso, que é muito pouco, diga-se de passagem, há um setor da economia que tem estado, desde 2016, afastado do discurso público e político. É o setor agroalimentar e, com ele, todo o mundo rural. Falar de agricultura, para o PS, é falar de vacas voadoras e de cabras chapadoras. Estes são termos que podem parecer muito simpáticos e muito engraçados para os portugueses urbanos, mas que são um desrespeito para quem vive da terra, para todos os homens e mulheres que trabalham 365 dias por ano, de sol a sol, para produzir os alimentos que todos os dias os restantes 10 milhões de portugueses colocam nas suas mesas, para cuidar da paisagem que todos os restantes admiram quando vão passear ao fim de semana. O PS, mais uma vez, falhou com um setor que é essencial para o país. Decididamente, PS e mundo rural são dois termos que não combinam. Esta é, aliás, uma marca distintiva do PS. Sempre que o PS governa, a agricultura e os agricultores sofrem. E nos últimos anos, o PS tem-no feito com o silêncio cúmplice das esquerdas unidas, que esquecem, desprezam e ignoram todo o mundo rural e quem vive no campo. Senhores deputados, este é um governo PS que diz querer travar o abandono do território, mas que não investe no setor agrícola nem no mundo rural. Limita-se a anunciar medidas propagandísticas que não saem do papel. O PDR 2020, que é o principal instrumento de financiamento do setor, está, ao fim de 4 anos, com uma execução de apenas 50%. Mas o PS congratula-se com isso. Faltam 2 anos para terminar o programa e são milhares os projetos que aguardam no corredor da morte anunciada. Este governo quis ser o Robin dos Bosques, mas tornou-se no xerife de Nottingham. Daquilo que sabemos do próximo período de programação de fundos comunitários, o país vai perder 15% das verbas para o desenvolvimento rural. Mas o governo do PS acha uma negociação positiva, porque os agricultores terão, no final, mais ou menos a mesma verba disponível. O problema será mesmo para o governo, que vai ter de despender mais do orçamento do Estado. Para este governo, qualquer cêntimo do orçamento do Estado colocado no setor agrícola é um cêntimo desperdiçado noutros setores capturados por preconceitos ideológicos. O governo do PS apresentou recentemente o seu Programa Nacional de Investimentos para 2030, que diz ser um documento estratégico para fazer face às necessidades e desafios das próximas décadas. Mas, mais uma vez, o setor agrícola e o mundo rural são esquecidos ou relegados para segundo plano. Vejamos, neste documento, o Governo identifica as alterações climáticas como um enorme desafio que o país vai ter de enfrentar, mas preocupa-se apenas em mitigar, descarbonizando, esquecendo a necessidade de adaptar. E como vai o Governo do PS descarbonizar? Investindo na mobilidade elétrica e reduzindo 40% as vacas até 2050. E o que esquece o Governo do PS de adaptar? Não tem €1 para o armazenamento de água, num país que é dos que mais vai sofrer com os eventos climáticos extremos, onde todos os especialistas dizem que vai haver mais períodos curtos de chuva intensa e secas mais prolongadas. É urgente, num documento que se diz estratégico, garantir que se vai investir no armazenamento de água quando ela cai para a poder usar nos períodos em que falta. E vai faltar, senhores deputados, não apenas para a agricultura, mas também para o abastecimento público. Aliás, vimos o que se passou em Viseu em 2017. Se dúvidas houvesse, basta perceber que o PNI 2030 fala em armazenamento de água apenas para o regadio. São 750 milhões de euros. É muito, poderão pensar alguns, mas é muitíssimo pouco se pensarmos que são apenas 3% dos mais de 20 mil milhões de euros do PNI 2030. Aliás, quando se fala de água, e dou o exemplo da Bacia do Tejo, que é a mais problemática do país, o Sr. Ministro do Ambiente diz que estranho seria se os rios não corressem para o mar. E o Sr. Ministro da Agricultura, quando confrontado com a não inclusão de um projeto de regularização da água no Tejo, o projeto Tejo, no PNI 2030, diz que não existe um projeto, mas apenas uma ideia visionária de projeto. O Governo do PS vem mais uma vez deixar a sua marca de total desconhecimento e desvalorização do importante papel do mundo rural.
Nos anos de 2011 a 2015, quando Portugal esteve a recuperar da bancarrota em que o Partido Socialista o colocou, foi o setor agrícola que puxou pela economia. Nesse período, as exportações cresceram mais do que o resto da economia, o que não acontece agora. Infelizmente, esse não é o legado que o PS vai deixar. As exportações estão a crescer a uma taxa muito inferior e o déficit da balança comercial do setor está a agravar-se. Senhor Presidente e senhores deputados, os agricultores não precisam que o Governo lhes dê saquinhos de dinheiro que, aliás, o Sr. Ministro da Agricultura diz não ter para dar. Os agricultores precisam de um Ministro da Agricultura que tenha peso político no Governo e em Bruxelas e que garanta as verbas necessárias cá dentro e lá fora, seja para capacitar e impulsionar os mais competitivos e empreendedores, seja para apoiar os mais pequenos, menos especializados e que, apesar de não serem competitivos, mantêm e ocupam o território e prestam os serviços, os tão falados serviços de ecossistemas. Os agricultores precisam que o Ministro da Agricultura os compreenda e os defenda dos ataques dos seus colegas de Governo, como quando o Ministro do Ambiente diz querer acabar com as vacas até 2050, ou que, para resolver o problema das alterações climáticas e da falta de água, só têm de ser mais eficientes no regadio. Infelizmente, os agricultores sabem há muito que não podem contar nem com o PS, nem com esta maioria capturada por preconceitos ideológicos contra a propriedade privada, contra as empresas, contra a produção animal e contra o lucro. Mas o CDS, em matéria de agricultura, mais uma vez diz presente. Diz presente com coerência, porque o que defendemos hoje é aquilo que fizemos ontem e aquilo que projetamos para amanhã. Disse.